Fala pessoal, tudo jóia? Por aqui tudo tranquilo. Mais um dia aí de trabalho, tudo certo, graças a Deus. Pegando o trecho de casa aí. Não, ciclista, eles têm coragem, hein? Um dia eu ainda tenho minha bike, um dia eu ainda compro. Aí ó, Lucas. Salve aí pro meu irmão Lucas. Luquinha comprou uma bike pra ele, só me atiçou pra mim ter uma também. Um dia nós chega lá. Pois é, galera, eu consegui essa proeza aí com a minha NMAX. Eu só vi uma pessoa fazer o mesmo no grupo lá do Facebook, que foi esse feito de superar os 300 km por hora com a NMAX, sem colocar entre um abastecimento e o outro. Eu rodei exatos 314,6 km, sendo eles 65 dentro da reserva. Então, do momento que a reserva acendeu e começou a contar quantos quilômetros eu estava rodando na reserva, ele contou 65 quilômetros na reserva. Então, lembrando que são 1,6 litros de reserva. Então a média foi muito boa. No total a média saiu 43,3. E então eu rodei aí 238 quilômetros, acho que é isso, 238 quilômetros, 230 e alguma coisinha, sem entrar na reserva, e mais 65 quilômetros dentro da reserva. Eu arrisquei muito, não recomendo vocês rodarem tanto dentro da reserva assim, porque pode forçar a sua bomba de combustível, né? Quanto menos combustível tiver, mais ela vai puxar. Eu tenho até minhas dúvidas, porque eu acredito que talvez minha moto tenha rodado com o bafo da gasolina, porque não é possível. Quando eu fui abastecer, vocês podem olhar na foto aí, entrou 6,7 litros, se eu não me engano, 6,8 litros. Eu lembro que entrou mais do que 6,6 litros, que é o que discrimina como sendo a capacidade máxima do tanque da NMAX no seu manual, né? Então no manual dela fala 6,6. Por que entrou mais que 6,6? Eu sempre coloco no mesmo ponto. Eu sempre tenho no tanque ali, tem um risco, coisa de uns 4 dedos, 3 dedos abaixo do topo do cantil ali, tem um risco no ferro, né, do tanque ali. Eu sempre tomei pra mim como aquilo ali sendo o máximo a poder colocar no tanque. Nunca enchi até aqui em cima, eu sempre deixo nesse risco lá embaixo. Tem um ferro lá embaixo, onde impede o frentista de colocar a bomba até embaixo, né, o gatilho até lá embaixo, entrar no tanque, né, tem aquele ferro lá, e aí mais pra cima tem um risco. Eu sempre coloco naquele risco ali. Sou chato mesmo, fico no pé do frentista, faço ele colocar bem devagar para não espirrar, e faço ele colocar exatamente sempre nesse risco, porque eu não gosto de colocar mais, porque pode sair, eu não sei se tem respiro. Eu acredito que essa distância daqui da tampa até esse risco seja o respiro do tanque dela, né, para não ter nenhum problema. Então eu sempre faço assim, e dessa vez aí eu consegui essa proeza aí. Eu acho que o máximo que eu tinha conseguido rodar com um tanque tinha sido 250 e poucos quilômetros, sabe? Eu não cheguei a bater na mão quanto que deu a média. Eu só tirei foto do computador de bordo, mas eu até posso fazer, eu vou colocar aí embaixo aí se bateu parecido, fazendo a média na mão, com o que deu na média do computador de bordo, né?
E a dica que eu dou para você atingir uma velocidade, uma média dessa, é o seguinte: mão de fada. Você tem que ter uma mão muito leve, sabe? Simplesmente uma mão de fada mesmo. Quando você for sair de um semáforo ou qualquer coisa do tipo, busque ser o mais gradativo possível, Se você quer chegar a 60 km por hora, demore o máximo de tempo possível para isso, sem atrapalhar o trânsito. E depois mantenha a mão o máximo possível em acordo com os pinos aqui. Eu já fiz um vídeo explicando como que funciona esses pinos aqui do lado direito, explicando que cada pino daquele ali representa 10 km por litro. Então no exato momento estou a 75 km por hora e está com 4 pinos ali de quilômetros por litro, ou seja, eu estou fazendo uma média que está superando os 40 km por litro. Qual é o meu comportamento? Na cidade é esse, né? A aceleração mais gradativa possível, aproveitando o máximo de descidas o possível. Por exemplo, chego a 60 km por hora. Eu chego numa descida. Ah, Gustavo, aí você solta a mão? Não, eu não solto a mão. Normalmente eu não solto a mão. Por exemplo, igual aqui, eu estou a 74 km por hora e 40 km por litro. Tem uma leve baixada aqui na Anhanguera aqui. Eu poderia soltar a mão e ele vai subir para 50, 60 km por litro. Mas ali na frente tem uma subida. Então eu mantenho a moto acelerada. Então eu subi para 81 km por hora. A média se manteve em 40 km por litro. E aqui na subida na curva, ao invés de eu acelerar para manter os 80 km por hora, eu mantive a mão do jeito que estava. Então eu baixei a 70 km por hora, ou seja, eu perdi 10 km de velocidade, porém a média se manteve em 40 km por litro, entendeu? É sempre assim que eu faço. Tem certos momentos que eu atinjo 100, 105 km por hora fazendo 40, 50 km por litro, entendeu? Porque eu mantenho a aceleração gradativa. Isso porque eu pego uma descida. E aí no final dessa descida, eu mantenho simplesmente a mão ali em 40 km por litro e essa velocidade vai baixando. Ah, Gustavo, mas aí eu vou ter que baixar para 60 km por hora para manter 40 km por litro? Não. Eu estabeleço um limite mínimo, é óbvio. Eu sempre estabeleço na estrada que o meu limite mínimo deve ser 70 km por hora. Menos do que isso, eu acho que eu estou correndo riscos desnecessários, porque é só para ter uma média de combustível boa. Então eu acho que não vale a pena. E o limite máximo eu não tenho, eu não coloco o limite máximo. Até porque é meio difícil você passar dos 105 km por hora fazendo 40 km por litro, tá? Então eu mantive como se pode se dizer, não é uma educação, né? Mas eu mantive isso à risca, né? Fugiu da cabeça a palavra, né? Mas eu mantive isso à risca. Ó, agora eu tô a 85 km por hora e tava fazendo 50 km por litro. Por quê? Porque é uma descida. Então eu tô 87 lá e tô fazendo 40 por litro, entendeu? Porque isso me dá fôlego para me manter a minha média de quilometragem por litro o mais estável possível. Então eu pelo menos prefiro andar assim. Por exemplo, tô com 240 km rodados desde o último abastecimento e eu ainda tenho um pino ali de combustível. Muito provavelmente esse vídeo tá saindo hoje, deve ser uma segunda-feira. O último vídeo que vocês viram, não, hoje deve ser quarta, vai. O último vídeo foi de segunda. O penúltimo vídeo de sexta-feira passada, vocês viram lá que eu falei, né? Já tinha passado os 210 quilômetros e tinha acabado de descer para um pino. Então, isso foi ontem. E vocês podem ver que eu ainda estou com um pino e já rodei 30 quilômetros e provavelmente vai entrar na reserva com uns 250 km por hora, ou 250 km percorridos, né? Então, o segredo é esse, beleza? Vou deixar vocês aí com um pouquinho de música. Daqui a pouco eu tô de volta quando eu chegar em Jundiaí.
Então, pessoal, tudo certo mais uma vez, graças a Deus, aí a volta pra casa. E fiquei esse tempo todo aí abaixado pra mostrar pra vocês aí como é fácil você atingir 100 km por hora e manter essa velocidade com uma média de 40 km por hora, 40 km por litro. Obviamente você vai pegar alguma elevação em algum momento, que eu não sei se vocês perceberam no vídeo, mas eu só atingi essa alta velocidade por conta de uma grande descida. Então eu aproveitei todo o embalo para manter essa média de quilômetros por litro e depois eu mantive a velocidade. Então, se você tiver um trecho bem estável de reta, sem subida e descida, e conseguir chegar de maneira gradativa a uma alta velocidade, como 100 km por hora, por exemplo, você vai conseguir ultrapassar a barreira dos 40 km por litro. E normalmente eu venho na velocidade normal, nos 80 km por hora que eu mantenho, por exemplo, no trecho depois daquela descidona lá, ela chega a fazer 50 km por litro, a 80 km por hora. Então é uma moto assim, pelo menos a minha é assim, eu conheço gente que não consegue. E outra coisa, eu não sei se vocês chegaram a reparar, se vocês não repararam, volta um pouquinho o vídeo e olha de novo aí. A reserva acendeu, tá piscando ali agora, tá vendo? E tá indicando que eu rodei 7 km na reserva. Porém, ela acendeu por causa da subida. Então quando eu desci lá, vocês podem ver que depois que eu comecei a descer e aumentei a velocidade, a reserva aqui parou de piscar. Acontece muito isso. Quando você pega a subida, ela desce o pino. Já chegou a descer 2 pinos de combustível por conta da subida. E o que acontece? Se você conseguir andar 6 km com o pino sem piscar, por exemplo, ele começou a piscar, aí você pegou uma reta ou uma baixada e ele parou de piscar. Depois que ele parou de piscar, se você rodar 6 km, ele sai da reserva, porque aí ele indica que o combustível ainda não está totalmente na reserva, e aí ele reinicia essa contagem, entendeu? E outra coisa, eu só consegui rodar 65 km na reserva porque eu fiz algo que eu não recomendo a ninguém fazer. Eu peguei bastante vácuo de carreta. Então, no mínimo uns 40 km eu rodei a 2 metros de uma carreta, a uma velocidade aí de 80, 70, 80, 70, 80, 90 às vezes. E aí eu consegui andar bem mais do que eu andaria se eu tivesse sem nenhum veículo na minha frente. Quando tem uma carreta gigantesca, você corta todo esse vento, a carreta corta todo esse vento, e você alivia o motor e você aumenta a sua média de quilometragem por litro para 50, 52 km por litro. Eu já cheguei a fazer 52 km por litro nessa moto, mas isso é um assunto para outro vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, comenta aí, deixa sua opinião, se isso te ajudou, e compartilha aí com seus amigos, que ajuda bastante o meu canal também. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!